Comunitária, prestação de serviços e informação. Esporte Total. Na 87 FM, a sua rádio comunitária, o esporte em todas as suas modalidades. No ar, Esporte Total. Golaço, golaço! Bom dia, ouvinte da 87 FM, Rádio Comunitária de Guaxupé. Quinta-feira, 10 de julho de 2021, nós estamos no ar com mais uma edição do nosso Esporte Total. Estamos no ar, porém, com os pés no chão, como sempre. Eu, meu companheiro aqui da técnica, ele que comanda toda a técnica da nossa 87 FM, meu amigo Leandro. Bom dia, Leandro. E estou recebendo aqui para um bate-papo daqui a pouco comigo, com o Leandro, com você, ouvinte, a presença do primeiro vice-presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, conforme a gente havia prometido, Carlos Alberto Palos. Já nós vamos bater um papo sobre a Sociedade Esportiva Guaxupé, os resultados da Copa do Brasil, da rodada desta quarta-feira, né? Dia 9, muitas surpresas, né? Grandes times aí rodaram, tá? Fica de olho aí que já a gente vai passar tudo a respeito da Copa do Brasil para você e um bate-papo com o vice-presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, Carlinho Português, tá ok? Olha, já vou, antes de chamar o nosso bloco de apoio cultural, deixar você, ouvinte, muito à vontade. Se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso vice-presidente Carlos Alberto Palos, você poderá ligar, tá? No celular 988856534 ou no telefone fixo da nossa 87 FM, que é 35526038. Fique à vontade, faça suas perguntas, que o nosso companheiro Carlos Alberto Palos estará aqui à disposição para responder a você, torcedor da Sociedade Esportiva Guaxupé. Vamos rapidinho ao apoio cultural e já estaremos de volta com muitas notícias do esporte para você, ouvinte. Esporte Total. O esporte em todas as modalidades. Isolamento não é solidão. Estamos com você 24 horas. 87,9 FM. Comunitária de Guaxupé. Agora sim! Baixe o app Unimed Guaxupé. Feito para você. Feito para descomplicar. Com ele você consegue segunda via de boleto, informe de imposto de renda, relação e contato dos médicos e serviços credenciados Unimed Guaxupé, histórico de exames realizados, notícias, vídeos, eventos, dicas de saúde e ainda carteirinha digital Unimed. É isso mesmo, agora você não precisa mais carregar a sua carteirinha física. O app resolve tudo para você. Disponível gratuitamente em todas as plataformas digitais. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Guaxupé. Agora em Guaxupé, Agrocaltry. Rações de várias marcas, artigos para pesca e também com a melhor botina de Guaxupé e região. Batidão Calçados, fabricação própria. Agrocaltry, mais uma empresa do grupo Marquinhos Santa Cruz. A Agrocaltry fica na rua Barbacena, número 54, na rotatória da Conde Páscoa. Telefone 35 3552 3162 e o zap 359 8871 1989. Venha conhecer a nossa loja. Quem não veio, venha. Quem já veio, volte. Estamos sempre ampliando para melhor atendê-lo. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus e tudo de bom. Agrocaltry. O esporte em todas as modalidades. Esporte Total. Bem, hoje nós estamos de volta com o nosso Esporte Total, quinta-feira, 10 de junho de 2021. E conforme anunciamos ontem, né, antecipadamente, que estaremos recebendo aqui o primeiro vice-presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, Carlos Alberto Palos, o popular Carlinho Português. Muito bom dia, Carlinho Português. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes, né, da Comunitária FM. Ok, gente, nós estamos aqui com o Carlinho e antes de começar o bate-papo com Carlos Alberto Palos, eu vou ler aqui o ofício que o primeiro vice-presidente Carlos Alberto Palos
protocolou ontem com o presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Guaxupé. Excelentíssimo senhor Florindo Eliseu Ismargiassi, digníssimo presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Guaxupé, Guaxupé, Minas Gerais. Senhor presidente Carlos Alberto Palos, primeiro vice-presidente em exercício da Sociedade Esportiva Guaxupé, portador do RG tal, o CPF e tal, vem, por intermédio deste, a presença do ilustre senhor presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Guaxupé, solicitar e requerer, dentro dos próximos dias, uma reunião extraordinária com todos os membros do Conselho Deliberativo da referida entidade desportiva para tratar dos assuntos conforme segue: das nomeações e posses de todos os diretores ou diretoras da Sociedade Esportiva Guaxupé, conforme determina o Estatuto da entidade, que, desde o dia 8 de fevereiro de 2021, se encontra irregular. Segundo assunto, das nomeações e posses dos membros do Conselho Fiscal da Sociedade Esportiva Guaxupé, que, a exemplo da diretoria, também se encontra sem nomeação, sem posse e irregular. Para o exposto acima, solicito do senhor presidente, e no prazo de 3 dias, que me forneça uma relação de todos os membros do Conselho Deliberativo da SEG, com nomes completos e telefones e celulares de contato. Certo de ser merecedor de vossa atenção, antecipo os meus agradecimentos. Carlos Alberto Palos, primeiro vice-presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, mandato 2021-2025. Bem, carrinho português. Protocolado esse ofício com o presidente do Conselho Deliberativo, por que o vice-presidente está pedindo esta reunião para tratar desses assuntos? Qual é o verdadeiro e real motivo? Bom, na realidade, Carlinhos, aí vem de encontro com as primeiras conversas que nós tivemos, né, assim que nós conhecemos a atual presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, que a gente teria que fazer as coisas, mas fazer as coisas corretamente, fazer as coisas diferentes do que tinha sido feito até o momento. A gente, inclusive, eu citei, né, um projeto que esteve em Guaxupé, que a gente poderia tentar fazer igual, ou no mínimo igual aquele projeto, que era o Criança Esportiva, na época do Sr. Jabes Correia Filho, né, quando ele teve a felicidade de lançar essa categoria de base e com muito sucesso na ocasião. Então a gente já tinha algumas referências. E que tudo que a gente fosse fazer que seria pautado pela verdade. Assim, era sempre a palavra que eu usava, principalmente quando eu estava em algum órgão de imprensa. E verificando o estatuto, após a nossa eleição concretizada, que ontem, se não me engano, já se fizeram 120 dias, e observando o próprio estatuto, a Sociedade Esportiva Guaxupé, ela ainda está irregular, entendeu? Nós não nomeamos o restante dos diretores e não foi nomeado também o Conselho Fiscal. Então, eu acho que a gente tem que partir da seguinte premissa: se é para a gente fazer diferente, não precisa nem fazer diferente, a gente tem que fazer o que é correto realmente. O que manda o estatuto. O que manda o estatuto. E eu verificando o estatuto, eu percebi isso daí e para algumas pessoas, às vezes é muito cômodo, né, querer tocar ela de qualquer maneira. E eu não, você me acompanhou em 2013, o trabalho árduo que nós fizemos para colocar a Sociedade Esportiva Guaxupé com a parte documental toda em dia. E na realidade, na ocasião, nós não percebemos que para dar legitimidade a ela, a gente teria que ter montado o quadro associativo, fazer a eleição, fazer a composição do conselho. Então, dessa vez foi feito tudo isso. Então, agora acho que é o momento da gente estar reunindo com o conselho
pedindo um pouco mais do empenho deles, levando algumas coisas ao conhecimento deles, nos colocando à disposição para alguma pergunta que eles queiram fazer, porque também eles estão sem saber o que está acontecendo com a Sociedade Esportiva Guaxupé, e nada mais, nada menos que é dar legitimidade a ela realmente, entendeu? Porque eu acho que se a gente for correr atrás de um recurso financeiro, de alguma coisa, eles vão querer saber se a Sociedade Esportiva Guaxupé está realmente legalizada. E ela, no momento, ela está irregular no meu ponto de vista, porque está faltando nomear diretores e está faltando nomear o conselho fiscal. Então, nada mais, nada menos, a situação é essa, nada de uma coisa extraordinária, mas de muita importância para que ela realmente tenha a vida própria. Ótimo. Bom, mas você falou uma coisa muito séria e muito importante, é o seguinte: se a entidade está funcionando, ela tem que estar funcionando dentro do que o Estatuto pede. O Estatuto pede que se nomeie os diretores, complete essa diretoria, que se nomeie o Conselho Fiscal, né? Tá ok? E isso compete ao Conselho Deliberativo e também aos associados da Sociedade Esportiva Guaxupé, tá ok? Vou aqui por etapa, rapidinho. No mês de setembro do ano passado, nós tivemos a primeira reunião, quando foi a composição do quadro associativo da Sociedade Esportiva Guaxupé, numa reunião lá no Salão da Casa da Cultura, aonde, né, começou a rebanhar sócios para a Sociedade Esportiva Guaxupé. Posteriormente, no mês de novembro, os associados, né, se reuniram e nomearam o Conselho Deliberativo, tá certo? Aí já foi lá no pavilhão de esportes do Estado Municipal Carlos Costa Monteiro, aonde é a sede da Sociedade Esportiva Guaxupé. E foi uma reunião assim que as duras penas, né, nós participamos, eu e você, eu como associado né, e você também como associado, nós tivemos lá presente, as duras penas conseguiu montar um conselho deliberativo com 30 elementos, que o artigo 50 ou 50º, como queira, do Estatuto, pede que no mínimo seja 30 elementos e no máximo 50 elementos. As duras quedas conseguiu montar um conselho com 30 elementos. Só que eu tenho conhecimento que logo depois da eleição do Conselho Deliberativo, 2 elementos do Conselho Deliberativo pediram a demissão do Conselho Deliberativo. Então caiu para 28. Já não está correto também. Tá certo? Porque se pede um mínimo de 30, o máximo de 50, o que o presidente do Conselho Deliberativo, né, com seu corpo diretivo, tinha que ter feito? Feito uma reunião rapidinho com os conselheiros, mais os associados, e convidado mais 2 associados nomeados para cobrir, né, a demissão dos 2 elementos que saíram do Conselho. De lá para cá, o Conselho Deliberativo, né, não teve uma reunião. Não, o Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva, com seu corpo, né, de conselheiros, reuniu para decidir alguma coisa sobre a Sociedade Esportiva Guaxupé. Até hoje, infelizmente, não reuniu-se o Conselho Deliberativo, né? E pior, não foi feita uma reunião para nomear os diretores que o Estatuto pede, né, que tem que ter os diretores, são vários, depois eu vou ler aqui os cargos de diretores, um secretário-geral, que o Estatuto pede, que não tem. Então a diretoria resumiu-se em uma presidente, você como primeiro vice, e mais o segundo vice-presidente, que é o Mário Lopes, Coimbra Lopes, lá de São Paulo, né? Não está composta a diretoria, não está composto o Conselho Fiscal. Então, de acordo com o Estatuto, como você disse anteriormente, está irregular. Agora, falta de cobrar não foi. Falta de cobrar não foi. Ou estou errado? Não. Por várias vezes eu fiz a cobrança a ela, que teria que ser nomeado. Inclusive, eu falando com o presidente do Conselho ontem, o Florindo, ele me disse também que o próprio Conselho já fez a cobrança a ela, entendeu? Inclusive, os 2 cordeiros também fizeram a cobrança. Enfim, falta de cobrar não foi. E principalmente o que me deixa até um pouco assim inseguro da situação
é que de quando nós pleiteamos a pegar a Sociedade Esportiva Guaxupé novamente, né, a gerir a Sociedade Esportiva Guaxupé, ela nos deixou muita vontade, você é testemunha, o próprio Donizete, né, o Donizete Messias, o Magrão, é testemunha, que ela nos encarregou de nomear os diretores, entendeu? Como a gente tinha o conhecimento de todos eles, por causa da convivência de muitos anos em Guaxupé, que seria mais fácil. Então foi se cobrado essa situação e até o momento ninguém foi nomeado. Então existe uma preocupação muito grande, da minha parte principalmente, entendeu? Porque eu quero tocar a Sociedade Esportiva Guaxupé, eu quero ajudar, eu me coloco muito à disposição, sim, mas desde que realmente ela esteja totalmente legalizada. Ok, nós vamos rapidinho a um bloco de apoio cultural, já estaremos de volta para falar dessa situação, né, que foi cobrada e que não foi realizada até agora da Sociedade Esportiva Guaxupé. Já estaremos de volta. Olho no apito, que o jogo é narrado. Esporte Total. O esporte em todas as modalidades. Apoio cultural. Agora sim! Baixe o app Unimed Guaxupé. Feito para você, feito para descomplicar. Com ele você consegue segunda via de boleto, informe de imposto de renda, relação e contato dos médicos e serviços credenciados Unimed Guaxupé, histórico de exames realizados, notícias, vídeos, eventos, dicas de saúde e ainda carteirinha digital Unimed. É isso mesmo, agora você não precisa mais carregar a sua carteirinha física. O app resolve tudo para você. Disponível gratuitamente em todas as plataformas digitais. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Guaxupé. Agora em Guaxupé, Agroculture. Rações de várias marcas, artigos para pesca e também com a melhor botina de Guaxupé e região. Batidão Calçados, fabricação própria. Agroculture, mais uma empresa do grupo Marquinhos Santa Cruz. A Agroculture fica na rua Barbacena, número 54, na rotatória da Condo Páscoa. Telefone 35 3552 3162 e o zap 359 8871 1989. Venha conhecer a nossa loja. Quem não veio, venha. Quem já veio, volte. Estamos sempre ampliando para melhor atendê-lo. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus e tudo de bom. Agroculture. O esporte em todas as modalidades. Esporte Total. Comunitária 87 FM, alcançando o nível máximo em audiência. Meu ouvinte amigo da 87 FM Rádio Comunitária, nós estamos de volta com o nosso Esporte Total e continuando esse bate-papo com o primeiro vice-presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, Carlos Alberto Palos, o nosso amigo Carlinho Português. Bom, essa situação, Palos, da não composição da diretoria, que foi colocada dessa forma, porque eu também participei das reuniões lá na chácara do Magrão, quando nós estivemos conversando com a presidente, e foi deixado e conversado que seria nomeado os diretores, né, pelo pessoal de Guaxupé, que conhece já, né, todo o pessoal que é sócio dentro do grupo de sócios da Sociedade Esportiva Guaxupé, só que numa reunião depois, posterior, a própria presidente colocou que não. Ela queria conversar com cada sócio, conhecer cada um, para depois nomear os seus diretores. Tá certo? O que eu não achei correto, porque quem conhece o pessoal de Guaxupé é o pessoal que mora aqui. Tá? Então, se é o pessoal que mora aqui e foi na primeira oportunidade dado, né, a condição de ser nomeado pelo pessoal de Guaxupé, por que teve essa mudança de opinião? Na realidade, eu fico sem saber explicar também, entendeu? A única coisa que eu gostaria que acontecesse é que seguisse o cronograma que já tinha sido pré-estabelecido. Antes de ser eleita, entendeu? O da gente tomar posse. E realmente o que foi discutido foi essas situações, que nós nomearíamos a diretoria. Nós tínhamos conhecimento de fazer a melhor composição possível da diretoria e simplesmente foi passado por cima, entendeu? Ela
ela alegou que ela tem a facilidade pelo fato de ser assistente social, que ela tem uma facilidade maior de tirar o que é de melhor de cada um. Como diz, eu sou de respeito a hierarquias. Tem muita gente me colocando aí como eu estou jogando com bola nas costas, como foi até citado no dia da apresentação do projeto. E na realidade não é isso que está acontecendo. A realidade é que eu quero uma esportiva correta, certa, porém, se ela não estiver dentro dos gramados este ano, como não está, para mim não tem problema nenhum. Mas desde que ela esteja realmente legalizada, inclusive uma das pautas das nossas conversas, além da montagem da diretoria, que a prioridade realmente seria a dívida trabalhista. A prioridade seria o acordo, né, o acerto da dívida trabalhista. Que para mim, como torcedor, como diretor, como amante da Sociedade Esportiva Guaxupé, como amigos de todos os ex-diretores, como amigo de muitos dos ex-atletas que têm essa demanda com a Sociedade Esportiva Guaxupé, é muito mais importante do que ela estar dentro de campo no momento. Porque nós estamos tendo um problema de pandemia, a gente nem sabe se fosse confirmada a nossa participação, a gente teria a possibilidade de fazer cobranças de ingresso no Carlos Costa Monteiro. Então, se cobrando o ingresso já seria muito difícil a nossa participação, principalmente levando-se em consideração a dívida que nós temos, quem dirá sem ter essa arrecadação em portaria para poder suprir o borderô. O borderô de uma federação hoje está em torno de 8 a 10 mil reais. Então, na verdade, a cada jogo que nós fizéssemos aqui, a gente estaria se endividando no mínimo 10 mil reais a cada jogo. E quando o jogo é para fora também, os custos é mais ou menos elevado dessa maneira, de 8 a 10 mil reais, com o ônibus, com o hotel, com a alimentação, enfim. Com relação a isso, eu acho que a prioridade realmente, eu acho que teria que ter dado sim a esses acordos e definir isso urgente, viu, Carlinhos? Eu acho que tem que definir isso urgente, que me parece que nessa última reunião que teve da apresentação do projeto, ficou até estabelecido uma pausa de 180 dias para que a gente pudesse levantar esses recursos e fazer o acordo. Então, eu estou guardando. Tudo isso realmente foi discutido, tudo isso foi levado em pauta nas reuniões, nas conversas que nós tivemos, né? Nós tivemos que eu participei de todas as reuniões, só não participei da do dia 19 de maio, que foi a última, né? Lá no Pavilhão de Esportes, mas as outras reuniões anteriores eu participei de todas, e nas nossas reuniões lá na chácara também, quando a gente reuniu o nosso grupo para falar de Sociedade Esportiva Guaxupé. Mas não é só isso não. Acontece o seguinte, tudo que você teve de proposta de empresários, tudo que os empresários trouxeram a seu conhecimento, você passou para a presidente, tá certo? E o porquê que não aceitou nenhuma dessas propostas, ô Palos? Primeiramente, ela dizia, né, isso não é novidade para ninguém, que a prioridade era as categorias de base. Mas eu preocupado, que eu sabia que a cobrança viria, e a cobrança viria em cima da minha pessoa, pelo fato de eu ser de Guaxupé, pelo fato das pessoas me conhecerem, de saberem que a gente tem um bom relacionamento no mercado de futebol no Brasil, eu comecei a fazer algumas costuras, com o Neneca no Rio, com o Astorga no Paraná, com o Fiuza no Paraná, com o Jair em São José do Rio Preto, e tentando deixar alguma coisa já encaminhada para que se pintasse realmente essa oportunidade, essa possibilidade, a gente já tem uma coisa bem engatilhada. E que do qual todas as conversas, eu replicava a ela, replicava a você, replicava ao Magrão, entendeu? Replicava de vez em quando a uma pessoa de outro órgão de imprensa, para dar veracidade aos fatos do que a gente estava trabalhando, procurando o de melhor. E um dia até ela foi muito assim, de uma maneira muito elegante, ela me ligou, falou assim, é isso mesmo, vai fazendo as costuras,
mas não fecha com ninguém por enquanto não, porque de repente a gente participa do campeonato com os próprios jogadores nossos, a gente não precisa de parceria. Eu até salientei, né, que eu não teria o poder o poder decisivo, que quem teria o poder decisivo de definir qual a parceria que seria melhor para a Sociedade Esportiva Guaxupé seria ela juntamente com o Conselho. Conselho Deliberativo. Entendeu? Exatamente. Então aquilo era apenas para deixar ela mais acomodada, mais segura das coisas, que teria pessoas que estavam dispostas a vir para cá e colaborar com o futebol profissional. Tanto é que o Astorga deixou várias vezes em aberto para mim, e até foi uma surpresa muito grande. Ele me falou que dentro do Cascavel, onde ele estava, ele é o gestor lá hoje, e estava disputando a divisão de acesso. Eles conseguiram o acesso do Campeonato Paranaense. Exatamente, subiu para a primeira divisão. Perfeito. E tem um atleta que é de Guaranese, do qual participou comigo na Sociedade Esportiva Guaxupé quando eu assumi a esportiva em 2013, que é o Carlinhos, de Guaranese, entendeu? Eu fiquei extremamente satisfeito, porque eu sabia que o moleque tinha muito potencial, mas naquela ocasião nós não pudemos dar sequência àquele projeto, mas eu fiquei muito feliz que daquela sementinha que nós plantamos, tem alguns jogadores já bem colocados no futebol brasileiro. Então, aí eu fui surpreendido um dia, né, por uma pessoa muito ligada à esportiva, que eu estava tentando empurrar o profissional para ela de goela abaixo. Isso foi dito para essa pessoa que me trouxe esse conhecimento. Eu tenho até essa mensagem gravada, eu peguei e falei assim, não, a partir de hoje então eu não movo uma palha, eu vou agir como tem que agir, como vocês estão me cobrando, como um vice-presidente, eu não vou tentar fazer parceria mais algumas. A única parceria, você me desculpa, mas a tossinha aqui é brava. A única parceria que eu dei uma sequência foi justamente nas categorias de base, do qual já está em Guaxupé, né, que é as categorias do IAN. Entendeu? Mas o fato que aconteceu foi esse. Nós tínhamos a parceria para a disputa do Campeonato Mineiro, da segunda divisão, e ficou impossibilitado por causa dessa situação de achar que a gente estava querendo empurrar, fazendo uma coisa forçosa, e nada disso aconteceu, porque tudo que eu conversei com o Neneca, com o Fiuza, com o Astorga e com outros, eu replicava no grupo da diretoria, eu replicava algumas parcerias que eu achava mais viável para o próprio presidente do conselho, entendeu? E repito, você e o Magrão é testemunha de que eu replicava para vocês também. Mas enfim, isso já faz parte do passado, agora a gente não adianta ficar lamentando. É um passado lamentável, né? É um passado que todo torcedor da Sociedade Esportiva Guaxupé esperava que tivesse acontecido, né? De uma outra forma. Você fez duas colocações aí que eu queria lhe fazer uma pergunta em cima de tudo isso. A primeira colocação, você levou todas essas propostas, inclusive naquela reunião do dia 24 que nós tivemos lá na Graf para tratar do projeto dos meninos de Ribeirão, né? Tá certo? Ali foi colocado, ontem ainda o Ian confirmou aqui na reunião, aquela possibilidade do Ian estar emprestando 15 jogadores profissionais para completar o elenco da Sociedade Esportiva Guaxupé, para disputar a segunda divisão, que até então a gente tinha quase que certeza que a Esportiva estaria, né? Não tinha nada que impedia até aquele momento. Você imediatamente, surpreendido como você ficou, como eu também fiquei, da oferta que o projeto, né, fez para a Sociedade Esportiva Guaxupé, você imediatamente entrou em contato com a presidente, através do Zap, mandou uma mensagem para ela, oferecendo esses jogadores. Qual foi a resposta que ela lhe deu, Carlos? Que ela já tinha os jogadores. Que ela não precisava. Que ela não precisava, que ela tinha os jogadores gratuitos também. E eu até fiquei muito, assim, surpreso, mas surpreso positivamente. E não é só o Ian que ia fornecer os atletas, né? Porque eu tive a preocupação de contactar o próprio Astorga, o próprio Fiuza, e eles me garantiram que pelo menos uns 4, 5 jogadores eles colocariam aqui a custo zero também. Zero também. Até o Ian foi muito gentil, né, de oferecer o alojamento dele. Falei, não, se esses meninos vierem para Guaxupé, você pode alojar eles lá onde a gente está alojado. Também na pousada. Com toda a estadia de graça, alimentação, pouso, não tem problema não. Então a gente teria aí no mínimo, vamos falar assim, de 20 a 22, 23 atletas gratuito. Acho que dava
dava para ter um início bem legal na Sociedade Esportiva Guaxupé. Mas, porém, eu até comentei com você, não sei se você está lembrado, quando ela me deu essa resposta, eu ainda falei para você assim, ô Carlinhos, essa mulher vai vir surpreender nós todos. Ela vai chegar aqui... Vai nos surpreender positivamente. Ela vai confirmar a participação no módulo 2, na segunda divisão, e vai vir com um belo de um time pela resposta que ela me deu. E assim torço para que seja. Você é testemunha de que eu falei dessa maneira para você e para o Ian lá dentro. Mas não aconteceu assim. Não estou tecendo críticas a ela. Eu sei do peso da responsabilidade que ela tem de pegar a Sociedade Esportiva Guaxupé numa situação dessa, entendeu? Mas é que eu sou muito cobrado na cidade. E as alternativas, eu procurei N alternativas e passei tudo a ela. Agora, de aceitar ou não aceitar, isso não compete a mim. Compete a ela e ao Conselho. Então, ok. Nós vamos rapidamente a mais um bloco de apoio cultural. Já voltamos com o Carlos Alberto Palos, com esse bate-papo sobre a Sociedade Esportiva Guaxupé. Já estaremos de volta. Esporte Total. O esporte em todas as modalidades. Apoio cultural. Agora sim! Baixe o app Unimed Guaxupé. Feito para você, feito para descomplicar. Com ele você consegue segunda via de boleto, informe de imposto de renda, relação e contato dos médicos e serviços credenciados Unimed Guaxupé, histórico de exames realizados, notícias, vídeos, eventos, dicas de saúde e ainda carteirinha digital Unimed. É isso mesmo, agora você não precisa mais carregar a sua carteirinha física. O app resolve tudo para você. Disponível gratuitamente em todas as plataformas digitais. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Guaxupé. Agora em Guaxupé, Agrocaltri. Rações de várias marcas, artigos para pesca e também com a melhor botina de Guaxupé e região. Batidão Calçados, fabricação própria. Agrocaltri, mais uma empresa do grupo Marquinhos Santa Cruz. A Agrocaltri fica na rua Barbacena, número 54, na rotatória da Condo Páscoa. Telefone 35 3552 3162 e o zap 359 8871 1989. Venha conhecer a nossa loja. Quem não veio, venha. Quem já veio, volte. Estamos sempre ampliando para melhor atendê-lo. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus e tudo de bom. Agrocaltri. Esporte em todas as modalidades. Esporte Total. Se liga e não desliga mais. 87,9 FM. Ouvinte amigo do 87 FM do Esporte Total, nós estamos de volta com o nosso Esporte Total desta quinta-feira, 10 de junho de 2021. Bem, meu amigo Leandro me alertou aqui o seguinte, que a presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, Rosimeire Clemente Benício, enviou uma nota para o portal, né, a respeito dessa situação que nós estamos aqui discutindo e falando. Eu vou pedir ao meu companheiro Leandro que leia essa nota oficial para depois a gente fazer os comentários em cima dessa nota oficial, por gentileza. A nota foi enviada no dia 26 de maio ao portal da cidade, que segue e diz o seguinte, abre aspas, nota de esclarecimento da Sociedade Esportiva de Guaxupé. Como todos sabem, a Sociedade Esportiva Guaxupé está passando por uma situação financeira delicada, em virtude de débitos e pendências deixados por gestões anteriores. Assumimos a direção da Esportiva em fevereiro deste ano com o compromisso de realizar uma ampla reestruturação do clube, sanear dívidas, construir as categorias de base e levar o time para disputar o campeonato profissional. Sabemos que muitos torcedores estão ansiosos para ver o time voltar ao gramado, mas alguns fatores foram determinantes para impedir a concretização deste sonho. O planejamento inicial foi construído com base nas informações que conseguimos obter na cidade e alguns poucos documentos que conseguimos levantar. Este plano foi a base para consultarmos potenciais patrocinadores e efetuarmos levantamentos iniciais de necessidade de recursos, tanto quanto financeiros, humanos e estruturais, visando iniciar os trabalhos em março deste ano.
Tudo que dependia de nossos contatos, relacionamentos e trabalhos, fizemos. Ocorre o quê? Que não estava ao nosso alcance e não saiu como esperado. Em primeiro lugar, só conseguimos a liberação do estádio e dos campos de treinamento no dia 14 de maio, data da expedição do documento, após várias tentativas. Porém, nos deparamos com outra questão em relação ao estado municipal e ao campo. Faltam obras e a respectiva documentação para o seu devido uso. Até o dia 25 de maio, o estádio estava em condição irregular para uso. Essa informação foi muito mal recebida pelos nossos potenciais patrocinadores, que aguardavam os documentos para finalizar o processo de negociação das cotas de patrocínio. Nossa última reunião com eles foi na segunda-feira, no dia 24 de maio. A decisão deles foi de esperar a regularização para retornar às negociações e discutir os patrocínios para a temporada 2022. Em outras palavras, este processo inviabilizou a necessária obtenção de recursos para a participação no campeonato profissional deste ano. Paralelo a isso, tentamos buscar recursos com investidores, todos com times até formados, e que não trariam custos com salários, alojamentos e alimentação dos jogadores. Porém, o que eles exigem em contrapartida é alvitante. Teve investidor que queria o controle total da gestão do futebol por um período de até 3 anos. Isso, na prática, significa o seguinte: mesmo os associados tendo eleito uma diretoria para cuidar da esportiva, sobretudo do futebol, não teria gerência sobre este assunto. Ou seja, seria passar a gestão do futebol para quem ninguém conhece, e com 20% da venda de atletas que ficaria para o clube pagar como dívidas e logística de campeonato, encargos e demais encargos trabalhistas. Ora, a gestão é responsabilidade. O clube tem uma dívida trabalhista com a Federação Mineira de Futebol monstruosa. A única arrecadação que temos é a contribuição voluntária dos sócios. Não temos o direito de arriscar o pouco que nos resta e o sonho dos torcedores e simpatizantes da esportiva para atender à ansiedade dos que querem ver o time disputar o campeonato ou por mero ato de vaidade. Sem as devidas condições concretas, o que não nos foi oferecido, isso seria uma grande irresponsabilidade de nossa parte. E tenho certeza que não nos colocaremos o nome e a tradição da esportiva em risco, de forma alguma. Outra coisa, se confirmasse a nossa participação no campeonato e por qualquer motivo não tivéssemos condições de seguir até o final, estaríamos sujeitos a penalidades pela federação, que poderia ser um impedimento de participar do campeonato profissional por até 2 anos. Creio que não vale a pena correr esse risco. O ano que vem, certamente, estaremos em condições de montar um time competitivo e participar do campeonato profissional com boas chances e trazer alegria para os torcedores. Para completar, também temos razões para não termos iniciado os trabalhos com a base. Primeiro, porque a nossa primeira seleção de atletas não foi realizada. E também porque não tínhamos o campo para realizá-la, segundo a prefeitura, que na época decretou o lockdown. A situação que se repete, a nossa seleção estava marcada para o dia 5 de junho e, mais uma vez, lockdown. Já remarcamos para o dia 15 de junho e, quem sabe, dessa vez não temos outro impedimento. Então, foram esses fatos que impossibilitaram a nossa participação no campeonato profissional deste ano. Espero contar com a compreensão de todos. Rosemary Benício, presidente da Esportiva, fecha aspas. Bem, tá aí, né, a nota oficial e a justificativa da presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé para o portal no dia 26 de maio, coincidentemente um dia após a desistência da participação no arbitral da Federação Mineira de Futebol. Carlos Alberto, meu vice-presidente. Primeiro, financeiramente, essa nota procede? Não, não procede, né? Procede pelo seguinte, tem coisas aí que a gente tem que relevar, sim, não resta dúvida.
a questão principalmente da preocupação com o nome da Sociedade Esportiva Guaxupé, com os cuidados que tem que ter, entendeu? Mas a questão, primeiro, de como ela colocou, de gerir o futebol, ninguém vai pedir para gerir o futebol. O que é que ela quer dizer? Todos os parceiros, o Neneco, o Fiuza, o Astorga, o próprio Jair, ou qualquer um outro que eu trouxer, ou que ela trouxer, eles vão querer gerir o futebol dentro das 4 linhas, porque eles vão trazer jogadores da confiança deles. Isso é normal. E é uma coisa óbvia. Óbvia, inclusive a comissão técnica. Exatamente, eu ia colocar. Inclusive a comissão técnica é formatada por eles, entendeu? Porque são jogadores da confiança deles, eles que conhecem o plantel que eles têm, como que eles devem trabalhar com os jogadores. Eles não vão trazer os jogadores deles aqui, ou qualquer um deles que seja, o parceiro, e colocar na mão de qualquer pessoa para comandar esses meninos. Porque a maioria desses parceiros hoje, eles trabalham com o jogador em formação, entendeu? Então ele corre o risco, na verdade, de perder todo um trabalho já desenvolvido de 1 ano, 2 anos, às vezes até de 3 anos, dependendo se você cai na mão de uma pessoa que não tem o conhecimento técnico, corre esse risco sim. Agora, gerir o CNPJ, nenhum parceiro que vier para Guaxupé, para qualquer lugar do mundo, vai querer gerir, entendeu? Nenhum. Isso não procede. O que procede, repito, é o gerenciamento do futebol dentro das 4 linhas, que é natural, é normal. Em qualquer local do mundo é feito dessa natureza. O CNPJ é gerido realmente pela diretoria, principalmente pela presidente e o conselho deliberativo. Exatamente. Mas a gente chamou a atenção também nessa nota oficial dela, nessa justificativa, o seguinte: a parte financeira, os deve da Sociedade Esportiva Guaxupé. Mas a todo momento, foi pregado o que, presidente? Na verdade, por várias reuniões, inclusive na casa do Donizete, eu coloquei no Viva Voz para vocês ouvirem, principalmente o Donizete, que estava meio receioso as questões das promessas, que foram realizadas. Sempre foi questionado, primeira coisa, a dívida trabalhista. Aonde nós íamos captar esse recurso para saldar a dívida trabalhista, para que a cidade pudesse nos abraçar? Ela disse muito bem, categoricamente, que a parte financeira não precisávamos preocupar, que já estava tudo acertado, tudo muito bem encaminhado. Então é o que motivou a gente começar a prosseguir com essa possibilidade, essa perspectiva de pegar a Sociedade Esportiva Guaxupé e fazer ela legalmente em termos burocráticos e botar ela dentro das 4 linhas. Essa é a realidade, entendeu? Exatamente. A todo momento foi colocado pela presidente, eu participei de todas essas reuniões, eu estou falando aqui com base em tudo aquilo que nós ouvimos da presidente, que não era para preocupar com a parte financeira, que isso estava muito bem encaminhado e adiantado, que era para a gente preocupar com outras coisas, que essa parte financeira já estava praticamente resolvido, o que não é verdade. Outra questão, quando ela fala ali que o pessoal vem gerenciar o futebol e deixar para a Sociedade Esportiva Guaxupé apenas 20%, tem que ser bem claro quando se fala nisso, porque esses 20% cai naquilo da negociação de um atleta, tá certo? Dentro ou fora do país, que é a porcentagem que a Sociedade Esportiva Guaxupé estaria levando nessa negociação, o que é de direito, o que é por lei, tá certo? E aquilo que a gente já discutiu e já falou uma vez. É preferível você ter 20% de alguma coisa do que 100% de nada, pô. Eu estou errado. Eu sempre comentei isso, entendeu? Inclusive, recentemente, a Sociedade Esportiva Guaxupé perdeu 76 mil reais há um mês atrás de um garoto que está para ir para Portugal dentro de um mês e meio, 2 meses. Que faz parte do projeto. Faz parte do projeto, entendeu? Faz parte do projeto que está. Gentilmente o Coimbra emprestou o nome para poder fazer a negociação. Exatamente, entendeu? Então, é coisas que não vêm de encontro com a realidade. E me incomoda esse tipo de coisa, porque a primeira fala que eu tive aqui com vocês, com o nosso ouvinte, é que a gente tem que pautar pela verdade, pela sinceridade. Doa em quem doer, entendeu?
Eu estou sendo muito instigado na cidade, muito cobrado na cidade. Eu estou como mentiroso por algumas situações que eu passei o projeto para algumas pessoas, dar uma analisada desse projeto que está em Guaxupé. Tem pessoas que ficou 10 dias para ler esse projeto, não leu, e fez uma sátira de determinadas situações que estava acontecendo, entendeu? Então, o que me deixa muito incomodado é justamente isso, é essa falta de transparência, de verdade. Porque, veja bem, numa reunião que ia ter um membro da Federação Mineira, presente numa reunião, vamos falar assim, uma reunião de apresentação de um projeto. Várias pessoas me ligaram perguntando se isso era verdade. Eu falei, gente, não espere ninguém da federação aqui não vai vir ninguém. Por que não vem? Eles não gostam de vir em Guaxupé quando a Sociedade Esportiva Guaxupé estava na primeira divisão. Vai vir fazer o que aqui? No meio de semana. Entendeu? À noite, numa reunião à noite, quem que vai bancar essa estadia? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? Ponto. Aí, algumas pessoas começam a mandar mensagem para mim, uma foto que tiraram recentemente lá no campo de Jardim Arminda, dizendo que o pessoal da CBF estava aqui em Guaxupé fazendo um levantamento dos campos municipais. Ô Carlinhos, ouvinte, a CBF vinha a Guaxupé fazer levantamento de campos municipais? Ah, dá licença, gente. Menos. Vamos assim, ó, vamos usar da sinceridade. Não dá agora, não dá para iniciar o projeto de base agora, não dá, entendeu? Tudo bem, mas vamos usar da franqueza, da verdade. Não fica protelando as coisas e querendo fazer o nosso torcedor mais bobo do que já está sendo feito, entendeu? Ele está ansioso, esperançoso que a Esportiva volte forte, e fica uma situação de federação, uma situação de CBF. Primeiro que quando a CBF vai fazer alguma visita, eles vêm tudo identificado, com roupa da CBF, com crachá da CBF, entendeu? Aí vai lá uma pessoa, coloca uma máscara escrito CBF e eles postam falando que é pessoas da CBF. Ah não, é menos. Isso aí dói na gente, viu? Para nós que quer levar as coisas a sério, para nós que quer resgatar a Sociedade Esportiva Guaxupé, isso é muito dolorido, realmente. Eu não gosto desse tipo de ação, não gosto desse tipo de coisa. Bom, eu só espero que o Conselho Deliberativo atenda o seu pedido para essa reunião agora, né? Não poderá ser feita, acredito, até o dia 21, por causa do novo decreto, né, que está aí prevalecendo, mas com certeza, depois do dia 21, estará sendo marcada essa reunião, né, conforme você solicitou do Conselho Deliberativo, para que as coisas comecem realmente a tomar um rumo, tá certo? A tomar um rumo correto, como você quer, como eu quero, como o Leandro quer, como o torcedor da Sociedade Esportiva Guaxupé quer. E outra coisa, justificar o injustificável é complicado, né? É muito complicado, tá certo? Eu queria agradecer a sua participação, você fica à vontade aí para suas considerações. Eu quero só ponderar uma coisa, me desculpa estar alongando, Leandro, Carlinhos, e eu preciso, nesse momento, defender o nosso poder público, entendeu? Eu que sou muito próximo deles lá, eu tive algumas presente com eles lá com relação a tudo que estava acontecendo com relação ao estádio Carlos Costa Monteiro. Eu fiquei muito preocupado, sim, com tudo que teria que legalizar para que a Sociedade Esportiva Guaxupé pudesse participar realmente da segunda divisão, mas foi colocado categoricamente que não precisava essa preocupação. Que dentro de 60 dias... Dentro de 60 dias estaria todos esses documentos em mãos. E eu, muito preocupado com tudo isso, não com a parte do poder público, mas de levar, de saber o que poderia acarretar de problemas, eu liguei na federação, conversei com o Hilário falou assim, Carlinhos, pode participar do arbitral, não tem problema algum, a federação só vai exigir os laudos depois que vocês confirmar a participação, só que isso vocês têm 30, 40, 50, 60 dias para apresentar. Até porque então, o campeonato começa dia 11 de setembro. Mais ou menos a segunda rodada. A primeira rodada é 11 de setembro. Então, e estava marcado, na verdade, até para começo de agosto, então, o prazo seria até maior. Então, eu quero que externar e defender o poder público nessa situação, que se joga muita responsabilidade a eles
E eles fizeram e estão fazendo de tudo para que a esportiva venha forte, logicamente, desde que venha corretamente às portas do poder público. O doutor Heber me disse isso, o Rodrigo me disse isso, outras pessoas que estão dentro do poder público me disseram também que o poder público está de portas abertas, mas que tem que ser um trabalho realmente sério. Então, fica aqui esse registro, porque às vezes fica pegando desculpas em cima do poder público. E a responsabilidade em cima do poder público. É aquilo que eu te falei, cada hora é um obstáculo que coloca. Uma hora é uma situação, outra situação para ganhar tempo. E a verdade, o poder público não tem culpa nenhuma nessa situação. Obrigado a sua participação, tá ok? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e prestar esse esclarecimento ao torcedor da Sociedade Esportiva Guaxupé. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a você, ouvinte, mais uma vez, pelo seu carinho, pela sua audiência. E amanhã nós estaremos de volta aqui. E amanhã com meu companheiro Sérgio Borges, que está hoje lá na cidade de Jaboticabal, né? Estará voltando para Guaxupé nesta tarde. Amanhã estaremos aqui com mais uma edição do nosso Esporte Total. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.